Bater um papinho agora com o presidente da Liga, Dilson Barbosa, que fala a respeito dos comentários realizados pelo ex-presidente da Liga, Jacques Pinheiro, e também vereador em nosso município. Quando ele denuncia que a diretoria da Liga atualmente, por fazer parte do mesmo bloco político do prefeito municipal, não poderia denunciar que a prefeitura de Feira estava boicotando o trabalho da atual administração. Boa tarde, meus amigos da Carioca. Boa tarde, meu caro companheiro e colega Carlos Lima. Sinceramente, eu não ouvi as declarações do Dr. Jacques Pinheiro. Mas, baseado nessas informações que você agora nos dá, a respeito de que teria dito o Dr. Jacques Pinheiro, de que a prefeitura estaria boicotando o trabalho da Liga, ou estaria boicotando o esporte amador de Feira de Santana, e que a Liga não denunciava por estar na mesma corrente política, eu quero dizer a você e ao público que, efetivamente, eu me sinto muito honrado em pertencer à mesma corrente política do prefeito Falcão da Silva. Embora respeitando também todos aqueles que tenham os seus idealismos políticos, as suas convicções. E com todo respeito, eu tenho, portanto, para com o Dr. Jacques Pinheiro, que tem também a sua corrente política e que é um esportista que merece de mim também todo o respeito, todo o apoio, porque foi um ex-presidente da Liga, conhece de perto os problemas da Liga. Mas em momento algum, o prefeito Falcão da Silva boicotou o nosso trabalho. Absolutamente. Todas as vezes que nós fomos à Prefeitura Municipal, nós fomos muito bem recebidos pelo prefeito, fomos atendidos na maioria dos nossos pedidos, como, por exemplo, o pedido de transporte, o pedido de material esportivo. A Prefeitura fez a doação este ano de 2 jogos de camisa, de chuteiras, de meões, de tênis rainhas e de mais outras solicitações da Liga Feirense de Desportos, material de expediente, impressos, etc. A única coisa que nós não tivemos da Prefeitura este ano, não por má vontade da Prefeitura, mas pela atual conjuntura financeira e econômica que atravessa o município, não só o município de Feira, mas como de todos os municípios do estado da Bahia e de todo o Brasil, foi o problema da concentração. Porque nos alertou o prefeito que naquela oportunidade a Prefeitura enfrentava uma série de problemas e que não seria justo dar concentração à Liga naquela oportunidade, enquanto outros setores da Prefeitura estavam passando por maiores necessidades. Mas que dentro do possível a Prefeitura iria equacionando os problemas. A princípio, nós tivemos transporte que nos foi dado para todos os jogos. Já realizamos cerca de 12 jogos. Todos os jogos nós fomos com transporte dado pela Prefeitura, isto é, os jogos fora de Feira de Santana. No jogo Feira de Santana e Paulo Afonso aqui em Feira, nós fomos à Prefeitura, solicitamos a concentração para Paulo Afonso, para que nós tivéssemos de volta esse pagamento de concentração lá em Paulo Afonso, e a Prefeitura fez a autorização para o hotel, de modo que nós vamos a Paulo Afonso e não vamos ter despesa nenhuma, porque já está tudo pago. No entanto, de referência à concentração, nós já voltamos a pedir ao prefeito, e parece-me que desta vez, Sua Excelência vai, mesmo com essa dificuldade, vai nos solicitar, que um ofício inclusive já está sendo encaminhado, mas nós temos que ressaltar que quando o prefeito nos disse que não era possível a concentração, não foi um boicote à Liga e também não foi de maneira nenhuma uma represália contra o esporte amador de Feira de Santana, muito pelo contrário, foi uma demonstração sincera de que naquela oportunidade o município não estava em condições, como hoje não está em condições ainda, eu acredito, mas dentro de uma arrumação certamente de verba, o prefeito vai procurar nos dar a concentração daqui para frente. De modo que eu não concordo apenas com essa expressão de boicote, que me perdoe o Dr. Jacques Pinheiro, uma pessoa que eu muito respeito, muita atenção eu tenho a ele, mas não há efetivamente esse boicote. E se tivesse, meu caro amigo Carlos Lima, fique certo que nós estávamos aqui para denunciar, para dizer, então nós não vamos denunciar uma coisa que não está acontecendo. Todos os clubes que lá vão à Prefeitura de Feira de Santana, que vão à Prefeitura, eles sempre saem com alguma coisa. Você pode fazer 20 pedidos e não ser atendido nos 20, mas lhe garanto, se você fizer 20 pedidos, você será atendido em 18 ou 19 pela Prefeitura Municipal. Então, me parece que é um bicho de 7 cabeças esse problema da concentração, embora seja necessário para a seleção de Feira de Santana, mas nós estamos com os nossos atletas, efetivamente, se conscientizando de que eles também têm responsabilidade. Mas a concentração, fique certo, de que é um ideal nosso, é um pedido que nós reiteramos agora ao prefeito, e tenho certeza que, muito antes, inclusive, dessas críticas ao prefeito Falcão da Silva, pelo Dr. Jacques, ele já tinha balançado seu coração para nos dar esse apoio para que a seleção de Feira de Santana possa, a partir daqui, ter um hotel para se concentrar. Mas foi única e estritamente por falta de recursos do município.
porque o município não vive só do futebol. Futebol é uma das coisas importantes, mas o município tem outras coisas importantes, como o salário dos seus funcionários, como o pagamento do professorado, pagamento dos garis, pagamento disso, daquilo, e num momento em que todos os municípios, como eu disse para você, estão totalmente sem verba e sem recursos. Mas a prefeitura jamais negou ao Fluminense, jamais negou ao Bahia de Feira, jamais negou à Liga Feirense, jamais negou aos clubes amadores de Feira de Santana, e o fato de ele não ter podido dar no início a concentração não quer dizer que tenha sido um boicote à Liga Feirense de Esporte. Muito pelo contrário. Então, temos certeza de que daqui para frente o selecionado feirense vai receber a concentração para os jogos finais do Intermunicipal, que são partidas difíceis. Mas também se baseando em conversas que estão ocorrendo na cidade, é que existe também um trabalho, vamos dizer assim, de desacordo entre o poder do município e o poder estadual, ou seja, o prefeito Zé Falcão da Silva e o governador do estado, João Duval Carneiro, no que diz respeito à construção da Vila Olímpica, que a verba que foi designada para a construção da Vila Olímpica chegou aqui desde dezembro. Foi feita a licitação, a empresa ganhou essa licitação, se não me engano é a construtora Pedra, e a obra não foi autorizada no início. Baseado nisso foi o que o Jacques Pinheiro falou, de que os boatos que surgiam é que o prefeito estaria tentando boicotar, do ponto de vista dele, a construção da Vila Olímpica, por ser também uma obra feita pelo governo do estado e não pelo município. Isso aí estaria trazendo problemas políticos. E a Liga Feirense de Esportes, porque também faz parte do mesmo bloco político, estava comprometido e não podia denunciar, e não podia fazer essas denúncias em público, e comprometia por demais o futebol amador de Feira no que diz respeito à organização dos campeonatos. Como o presidente da Liga vê as declarações de Jacques Pinheiro em relação a esse ponto de vista? Ô Lima, sinceramente, eu não tenho nada a declarar nisso, dessas palavras, porque elas não refletem a realidade. Não existe esse constrangimento entre a Liga Feirense, entre o Estado, nem entre a Prefeitura, e não estou enxergando de maneira nenhuma estremecimento entre uma parte e outra, entre governo e município. O que há é que você sabe perfeitamente, todo o povo brasileiro sabe, que nós ainda somos julgados a uma série de ordens burocráticas, e que não se faz aquilo que a gente tem vontade de fazer de uma hora para outra. A vontade da prefeitura é de fazer o mais rápido possível, do governo idem. Agora, houve um procedimento, uma licitação de concorrência pública, a construtora vencedora foi a construtora Pedra, e vou lhe dizer mais, nesse momento em que essa gravação está passando, agora no programa da tarde, nesse momento eu já posso dizer a você que o contrato entre a construtora Pedra e a Prefeitura Municipal já está assinado, porque o contrato está sendo assinado hoje, nós estamos fazendo essa gravação agora, mas o contrato será assinado daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, na Prefeitura Municipal. Quer dizer, no momento em que essa reportagem estiver sendo passada, o contrato já estará assinado e imediatamente o início das obras da construtora Pedra. Então você vê que, às vezes, o pessoal ouve o foguete subir e não sabe onde ele explodiu. É o problema, quer dizer, se o Dr. Jacques tivesse tido um pouquinho mais de calma, de paciência, ele hoje já estaria dando uma declaração de forma contrária, de que a Prefeitura já teria assinado, como já deve estar assinado nessa altura, o contrato com a construtora Pedra para o início das obras da Vila Olímpica. O importante é o seguinte, Lima, é que com 3 meses, com 4, com 5, com 6, ou com 1 ano, ou com 2, no governo de Zé Falcão e João Duval, o esporte amador de Feira de Santana ganhará a sua Vila Olímpica e estará com ela totalmente pronta. Se atrasa um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, problema de ordem natural. Roma não se fez num dia. E tudo chegará e nós alcançaremos que está havendo boa vontade, que está havendo sincronismo entre a Liga Feirense, entre a Prefeitura e o governo do Estado. No mais, é um direito que todos têm de discordar, de externar o seu ponto de vista num país democrático como é o nosso, principalmente com a nossa liberdade que temos de expressão. Eu posso dizer o seguinte, e não tenho assim nenhuma declaração a dizer porque, de referência a isso, porque seria endossar palavras que não refletiram nesse momento a verdade, com todo respeito ao Dr. Jacques Pinheiro, mas não refletiram a realidade dos fatos. Não existe de maneira nenhuma, nem comprometimento da Liga em estar julgado a compromissos políticos para não denunciar, esse desentendimento, não existe. E de outro lado, eu diria a você que nunca houve uma harmonia tão perfeita entre a Liga Feirense, entre a Prefeitura e entre o Estado. Todas as nossas solicitações são atendidas na íntegra, à exceção, como disse a você, da concentração, pelos motivos que o prefeito nos expôs, e você também foi uma das pessoas que estava presente quando o prefeito, naquela oportunidade, nos disse. Depois tivemos outros contatos e você vê que chega um momento, e aliás, o momento próprio de concentração também é esse, é o momento que mais a seleção precisa, que é o momento das finais do campeonato. E vamos ter a concentração, e já tinha sido definida pelo prefeito Falcão da Silva.
Para finalizar o nosso bate-papo, doutor Wilson, o senhor não acha que as declarações de Jacques Pinheiro dizem respeito unicamente à sucessão da Liga Frente de Esportes, uma vez que nós já ouvimos comentários de que ele seria uma pedra no sapato de qualquer candidato apresentado por Dilson Barbosa? Ele estaria sendo candidato às próximas eleições da Liga Frente de Esportes. E como o futebol amador tomou um impulso muito grande de 83 para cá, a construção da Vila Olímpica vai impulsioná-lo muito mais ainda. E está se tornando um dos destaques no futebol do interior da Bahia. É o futebol amador em Feira de Santana, onde o estado da Bahia é o único estado que vai ter uma vila amadorista entregue ao amadorismo do município. Então o Jacques está sentindo que poderá fazer o que fez na gestão passada, ou seja, um trampolim político? Bom, eu não posso estar presente no meio, na convivência política do Dr. Jacques, porque eu não tenho militância política. Vivo fazendo política como todo brasileiro faz. A política de ir lá e votar. Porque isso é fazer política também, lá depositar o seu voto. E de estar solidário com os homens de bem da política de Feira de Santana e estar sempre procurando dar o seu apoio, como nós procuramos dar na Liga de Feira, que de qualquer sorte é um órgão que proporciona o desenvolvimento da comunidade. Bom, se o Dr. Jacques tem pretensão a reassumir a presença da Liga nas próximas eleições, é um direito que ele assiste como cidadão brasileiro, como desportista. Que o Dr. Jackson será uma pedra no nosso caminho, como você acaba de afirmar, eu não sei. Eu posso dizer a você uma coisa: o trabalho que hoje nós fazemos na Liga é um trabalho sem compromissos com ninguém, é um trabalho feito voltado exclusivamente para o esporte e que esperamos que na próxima eleição o nosso sucessor, que possa ser indicado por nós, possa também ser eleito, porque quem vai julgar é os clubes. Então é um trabalho que nós estamos fazendo para os clubes. Se os clubes daqui para lá acharem que o nosso trabalho não merece, vamos dizer, a atenção para se reeleger o nosso sucessor e que o trabalho do Dr. Jacques Pinheiro daqui para lá seja mais importante, que seja eleito o Dr. Jacques Pinheiro. É um direito que todo clube tem de votar. Agora, lhe digo com toda honestidade e toda sinceridade, nós não estamos preocupados com ninguém que tente atrapalhar o nosso caminho. Não acredito que o Dr. Jacques queira atrapalhar. Eu creio essas informações que você colhe como repórter, porque você ouve de boca em boca. Mas não creio que você deva dar muita atenção a essas informações de boca em boca, porque você vê que a realidade é diferente. Nós ganhamos uma eleição para o Dr. Jacques Pinheiro. Ganhamos uma eleição democraticamente, embora tivéssemos realmente alguns tropeços para ganhar a eleição. Mas nós ganhamos a eleição e mostramos que o nosso trabalho é um trabalho sem revanchismo. Você vê que o próprio time do Dr. Jacques hoje está afiliado, o São Cosme, que na época do Dr. Jacques não foi possível a filiação do São Cosme, mas nós lutamos, abrimos espaço, pelo menos abrimos o campo para que ele pudesse se inscrever e se habilitar à inscrição ou à filiação, de modo que nós não colocamos obstáculo nem ao clube dele e nem aos outros que obtiveram o direito de disputar o campeonato de filiados. Mas nós não nos preocupamos com isso, Lima. Eu digo sinceramente, quem trabalha, procura fazer um trabalho sério, sem revanchismo, sem se preocupar com o que acontece em derredor de nós, que está trabalhando exclusivamente na Liga, como você vê, como você sabe, como nós fazemos, uma Liga que se reúne rigorosamente, uma Liga que cumpre as leis, uma Liga que está regiamente em dia com seus pagamentos. Então, o que vem de trás, que vem pela frente, que vem do alto, só o castigo de Deus. De resto, nós não temos medo de nada.